Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai fazer uma análise individual do desempenho dos atletas do esporte no confronto com o Palmeiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. E a gente vai analisar o desempenho individual dos jogadores do esporte nesse duelo contra o Palmeiras, um resultado que não era o pretendido pelo torcedor do esporte, um resultado de derrota, mas eu acho que a gente dá para extrair algumas situações, né? Kaique França, para mim, fez um jogo de extremos, né? Fazendo algumas defesas importantes, mas em outros momentos falhando. Então, para mim, no geral, fez um jogo abaixo. Para mim, fez um jogo abaixo, cometendo erros que um goleiro de Série A não pode cometer. O Hereda, até onde estava jogando, cara, tava voando, hein? Tava engolindo lá o Felipe Anderson pelo setor esquerdo, tava engolindo também o Vanderlan pelo setor esquerdo, mas saiu com um problema na lombar. João Silva fez um jogo muito seguro no sistema defensivo do esporte. O esporte defendendo bem a grande área, o João Silva muito seguro, conseguindo ter critério na hora de passar também. Chico, eu acho que o Chico fez um jogo, vou botar regular, porque ele se recuperou depois do lance do pênalti, né? Um pênalti infantil, que o Chico tem que corrigir esse posicionamento dele, esse perfilamento corporal. Faltou até um pouco mais de proatividade do Chico de poder sair um pouquinho antes do Flaco Lopes, né? Porque a gente vê o Chico tá ali caminhando e o Flaco Lopes já se acelerou. E aí isso gerou uma vantagem de quê? Uma vantagem de movimento. Por isso que quando o Chico já olha para ele, já tem que dar uma segurada e aí comete um pênalti infantil. Mas depois ganhou muitos duelos por cima. Foi um zagueiro que foi importante também na conexão ali com o Pablo, com o Barleta no primeiro tempo. Só teve esse ponto negativo. Cariús. Cara, o Cariús só não é o protagonista para mim porque faltou uma assistência, faltou um gol, faltou algo assim. Mas a partida do Cariús foi a melhor dele na temporada e uma partida digna de comentários, né? Porque foi muito bem defensivamente. Depois entrou o Estevão, ele conseguiu anular o Estevão. O Estevão não se criou pelo setor direito de ataque do Palmeiras, setor esquerdo de defesa do esporte. Ofensivamente era um cara que estava ultrapassando todo mundo, ultrapassando o tempo todo, chegando no terço final, fazendo cruzamentos. Faltou acertar, né? Faltou só o detalhe final de acertar os cruzamentos. Rivera, um jogador fundamental, acho que também está voando, acho que fez uma boa partida, principalmente depois que toma um cartão amarelo com 20 minutos ali do primeiro tempo, né? E aí ele fica amarelado, o Bruno Arleu já tinha conversado com ele para ele diminuir as chegadas, então ele depois veio jogar numa linha de 5 como uma função de zagueiro, então ele controlou muito bem o emocional, conseguiu ainda manter a boa pegada no meio campo, então foi um jogador que mostrou muita cabeça e personalidade, mais uma vez, tá voando. Duqueiroz, partidaça do Duqueiroz, acho que foi um dos volantes que ganhou muitos duelos no meio campo, competiu e um dos poucos que chegava à grande área. O Duqueiroz foi o cara que pisava a grande área, mesmo a grande área não estando tão preenchida em muitos momentos como vocês já puderam ver aqui na análise do plano de jogo do Pepa. Se você não viu ainda, vai lá assistir porque tá fantástico. Eu dissequei todo o plano de jogo do Pepa e como ele conseguiu fazer o esporte competitivo diante do Palmeiras e por um triz não conquistar uma vitória fundamental. Sérgio Oliveira, eu acho que fez um jogo muito bom enquanto teve caixa. Eu acho que teve muita capacidade de controlar o jogo, ditar o ritmo, fazer essas inversões longas. Quando chegou ali na reta final, acho que já sentiu um pouco o cansaço físico. Lucas Lima, não a versão Prime, eu acho que o Lucas Lima entregou demais defensivamente, ofensivamente depois flutuando bastante, chegando na grande área, só falta hashtag chuta Lucas Lima, né? Acho que falta um pouco disso, um pouco de querer fazer gol também no Lucas Lima, essa sede, mas eu acho que fez um excelente jogo. Barleto, eu acho que fez um jogo regular e eu acho que errou muitas ações, mas um errou muito querendo e foi o cara do gol. Foi o cara do gol. Eu acho que ainda o Barleta tem um potencial, tem um teto ainda mais elevado do que está jogando hoje. Eu acho que ele pode entregar um pouco mais. Claro que o nível contra o Palmeiras é um nível alto, mas eu acho que ele fez um jogo regular. Acho que eu esperava um pouquinho mais de ações do Barleta ofensivamente, mais finalizações. Não conseguiu entregar tanto, apesar de ser letal no momento que mais precisou. Pablo, acho que fez um jogo regular. É um jogo que alternava muito de características. O Sport não tinha muito controle da posse de bola, né?
É um jogo de muito mais disputa, muito mais duelos no meio campo. Então esse jogo fica muito longe da realidade do Pablo, do que ele pode entregar. É um jogador que não tá ali para estar disputando com o zagueiro, mas quando ele recebia essa bola no pé, ele conseguia dar um toque de letra, ele conseguia fazer o pivô. Então foi um jogador que conseguiu ali dentro do que dava para fazer um jogo bem regular. Matheus Alexandre, mais um jogo abaixo da crítica, e não é pelo pênalti que não ocorreu, mas sim pela forma que ele entrou, muito inseguro, não sabendo se é ele que tem que marcar, que tem que subir a marcação, ou se é o ponta, o Lene na época, ou o Lucas Lima. É um jogador que comete muitos erros técnicos de domínio. O gol de pênalti, né? O pênalti, na verdade, que surge para a equipe do Palmeiras, um pênalti mal marcado, mas surge do mau domínio do Matheus Alexandre, né? Então é um jogador que precisa trabalhar também muitos fundamentos. Arthur, também um jogo abaixo, não conseguindo segurar a bola pelo que se propôs ali, entrando no lugar do Pablo para reter um pouco mais de bola, não conseguiu fazer bem o pivô. Domingues também entrou cedo, eu acho que fez um jogo regular, conseguiu fazer bem a função, conseguiu dar um pouco mais de energia, em alguns momentos disputando, ganhando os duelos de segunda bola, tentando subir um pouco mais ao ataque também, algo que o Duqueiroz estava fazendo. Carlos Alberto e Lene, acho que a entrar ali cerca de 36, jogar ali em cerca de 10, 12 minutos, não deu para avaliar muito bem. O Carlos Alberto até teve algumas situações ali de jogada pelos lados, mas eu acho que não agregaram muito. O Lene eu acho que poderia ter entrado um pouco mais cedo, era jogo mais pro Lene, atacar espaço, principalmente para entrar no lugar do Pablo, mas não foi a utilização que o Pepa buscou. Mas eu acho que não teve nenhum protagonista nesse jogo do Sport, mas jogadores que fizeram boas partidas e alguns bem abaixo, que também preocupa, principalmente quem vem do banco. Tá faltando um pouco de resposta. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de abril. E como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar no canal do Jogo Direto.